Capítulo 17. Peço um pouco da sua compreensão e paciência, vou ler o capítulo todo. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos buscar a presença de Deus. João 17. Você que já achou, diga amém. Você que ainda não já achou, diga: vou me matricular hoje na escola bíblica dominical. Já está matriculada, né, minha irmã? Glória a Deus. Vai ali em casa, amém. Amém. Vamos ler. Já achou alguém para emprestar a Bíblia, glória a Deus. João 17, essa é uma oração do Senhor Jesus. Então Jesus, ele orou por mim, Jesus, ele orou por você, Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele orou por cada um de nós. E aqui está o registro dessa oração, ou parte dela pelo menos, que diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses. Até aqui Jesus estava orando pelos discípulos, pelos 11. Judas já tinha saído, agora ele vai orar por mim e por você. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Então somos nós que cremos no Evangelho, que eles falaram, a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci também. Estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer,
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui nessa noite e viemos ouvir a sua voz, viemos ouvir a sua direção e viemos falar contigo também nesse culto de oração e palavra, Pai. Então, nessa hora que a tua palavra foi lida, que toda barreira, que toda resistência, que toda opressão, que todo ladrão da palavra, que toda distração caiam por terra, e que o Senhor faça com que a tua palavra produza vida, produza frutos, que o Senhor fale conosco nessa noite através da tua palavra, Pai, que o teu Espírito prenda a nossa atenção naquilo que o Senhor tem para falar nessa noite com cada um de nós, e que essa palavra alcance cada coração, tanto dos que estão aqui presentes, quanto daqueles que estavam assistindo pela internet, que a tua palavra fale conosco, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus, Ele é o exemplo para todos nós. Ele é o nosso maior exemplo de vida, de conduta, de postura. Ele é o nosso exemplo de vida, de caráter. Ele é o exemplo para as nossas vidas em todas as coisas. E nós vemos na vida, no ministério do Senhor Jesus, em que Ele sempre deu prioridade, Ele sempre deu valor, Ele sempre deu importância à oração. Ele sempre deu importância a uma vida de oração, a uma vida de comunhão com Deus. Então é importante nós observarmos que Jesus, apesar de ser Deus, apesar de ser o Filho de Deus, Ele não abriu mão de ter uma comunhão com o Pai através de uma vida de oração. E é importante a gente aqui situar, localizar esse momento em que Jesus está vivendo. Esse momento dessa oração, conhecida como oração sacerdotal, se você olhar os subtítulos posteriores, no capítulo 18 já está dizendo que Jesus é preso. No capítulo seguinte, Jesus já vai para Calvário. Então, nos seus últimos momentos, o Senhor Jesus não abriu mão da oração, deu valor, deu importância. Ele poderia ter feito diversas coisas. Ele poderia ter pensado, vai ser muito cansativo carregar a cruz até o Monte Calvário, vou tirar um cochilo aqui, vou descansar. Seria lícito lhe fazer isso? Seria permitido lhe fazer isso? Claro que sim. Mas Jesus, Ele não gastou tempo descansando nesse momento. Ele deu um valor para a oração e quis orar pelos seus discípulos. E mais lá na frente Ele chegou na Getsemane, Ele orou por si mesmo. Então a gente vê Jesus nos dando um exemplo de oração, querido. Eu não sei em que momento você está vivendo, talvez você esteja vivendo no momento, no caso de Jesus, foi o momento de maior crise da sua vida. Foi o momento de maior dificuldade do seu ministério. E Ele poderia ter feito diversas coisas, mas Ele foi orar. Ele foi falar com o Pai. Ele foi falar com Deus. Então, aprendendo com Jesus, orando como Jesus, nós não podemos deixar que as dificuldades, que as aflições, que as pandemias, que as lutas, que as dificuldades que a vida apresenta, nos tirem do lugar da comunhão com Deus, nos tirem do lugar da adoração, nos tirem do lugar da oração que Deus tem conosco. Ele orou, Ele buscou, Ele foi falar com Deus. E graças a Deus que eu e você estamos aqui nessa noite. Graças a Deus que eu e você estamos aqui para falar com Deus também, para buscar a Deus também e também para ouvir a sua voz. Então Jesus, Ele colocou um foco, Ele priorizou a oração. E na sua oração específica, Ele focou algumas coisas que, quando eu comecei a ler, eu percebi que era um pouco diferente daquilo que normalmente nós focamos. Jesus, na sua última oração, na sua única oração registrada em favor da igreja, em favor do povo, em favor daqueles que viriam a crer nele, Jesus fez uma oração que colocou um foco em situações e circunstâncias que às vezes nós não colocamos. Que às vezes o foco que tem sido colocado em muitos lugares, em muitas igrejas, no meio de muitas pessoas do povo de Deus, tem sido um pouco diferente do que Jesus colocou. E isso me chamou a atenção.
Jesus ao orar pelo seu povo, Jesus ao orar pela igreja, Jesus ao clamar por aqueles que viriam, que continuariam o ministério, que continuariam a igreja, que continuariam aquilo que ele estava começando, ele colocou o foco em coisas que eu queria chamar a sua atenção. Primeira coisa que Jesus colocou o foco está no versículo 11. Se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, você acompanhe comigo. Versículo 11. Jesus disse assim, deixa eu achar aqui o meu versículo 11. Oi? Isso, achei aqui. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A primeira preocupação de Jesus ao orar, ao interceder por aqueles que eram seus filhos, que eram a igreja, que seguiriam o chamado, foi para que o mundo não os contaminasse. E mundo aqui, eu quero que você entenda como esse sistema que é contrário a Deus. Um sistema que é inspirado por Satanás, que tenta levar a humanidade contra Deus a cada dia. Então Jesus aqui, ele levanta um clamor, um pedido, uma súplica ao Pai. Guarda os discípulos do mundo. Não deixa que o mundo contamine a vida deles. Não deixa que o mundo os influencie. Não deixa que o mundo entre no coração deles e os afaste de nós. Será que essa tem sido uma preocupação da nossa geração hoje? Será que essa tem sido uma preocupação nossa com relação à nossa própria vida, com relação à igreja, com relação à nossa família, a pessoas por quem oramos? Esse sistema que está aí fora, que cada vez mais tem lutado contra nós. Quando se combate a família, está se combatendo algo que Deus criou. Quando se combate a igreja, estão lutando. Quando se combate verdades que nós cremos, estão lutando contra nós. E o que me espanta é que hoje pessoas ditas cristãs estão aí a favor de aborto, pessoas que se dizem cristãs estão aí a favor de coisas que não são cristãs, e isso é o quê, querido? É uma influência que o mundo tem trazido sobre nós. Infelizmente, Jesus disse para nós irmos ao mundo e ganharmos o mundo pregando o Evangelho. Mas a verdade é que o mundo é que tem entrado nas igrejas e pregado não o Evangelho, mas o anticristo, coisas anticristãs, coisas contrárias ao Evangelho. Jesus se preocupou com isso e orou ao Pai: Pai, guarda-os do mal, guarda-os do mundo, não deixa que o mundo os influencie, não deixa que o mundo os atraia, não deixa que o mundo os seduza. O apóstolo Paulo vai nos dizer de um discípulo chamado Demas. Já naquele tempo, sem internet, já naquele tempo, sem todos esses atrativos de entretenimento que temos hoje, mas já naquele tempo, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Demas, amando o presente século, ele abandonou a Cristo, ele abandonou o ministério, ele abandonou o serviço. Você já imaginou, querido? Você servir no ministério de Paulo e você abandonar o ministério porque amou o presente século? O ministério de Paulo era um ministério seguido de sinais e prodígios. O ministério de Paulo, pessoas eram curadas. O lenço de Paulo curava, expulsava demônios. Você já imaginou você servir num ministério assim? E de repente ser atraído pelo mundo, levado pelo mundo? Foi o que aconteceu com Demas. E se a gente não vigiar, pode acontecer conosco também. Jesus se preocupou com isso com relação à igreja, queridos. Ele se preocupou tanto, e eu acho interessante, né, que ele fala: nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui para sermos influenciadores do mundo, e não influenciados pelo mundo. Como diz um autor, um pregador, ele diz: o barco pode estar na água, mas a água não pode entrar no barco.
Nós somos a igreja, nós estamos no mundo, ou seja, o barco está na água. Mas a água não pode entrar no barco, porque se a água entrar no barco, o que acontece? Eu sei que ninguém aqui é pescador, eu sei que você nunca andou talvez de barco, mas você entende que se a água entrar no barco, o barco afunda. Nós estamos no mundo, mas se o mundo entrar na nossa vida, se o mundo entrar na igreja, o que acontece conosco? A nossa vida de fé afunda, a nossa esperança afunda, a nossa alegria afunda. Jesus então se preocupou, Senhor, guarda-os do mal. Guarda-os do mundo, não deixa que o mundo os contamine. E isso é tão sério que no versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus estava dizendo? O que é santificação, meu irmão? Santificação, num conceito bem simples, bem fácil de entender, ao contrário do que foi pregado durante anos, que santificação, o santo era aquela pessoa que era mais espiritual que as outras, era uma pessoa talvez de uma classe diferente, que é colocada num pedestal, que é digno de honra, que é digno de até adoração, como alguns adoram, alguns santos aí, ou foi colocado como algo pejorativo. Lá vai o santarrão, lá vai aquele que se acha melhor do que os outros. Não, santidade, santificação, ser santo é um conceito bíblico. E ele é muito simples de entender. Ser santo é você ser colocado, ser conformado à imagem de Jesus. Então, quanto mais eu sou conformado à imagem de Jesus, eu estou mais santo, eu estou mais separado, eu estou mais dedicado a Deus. Então, isso inclui a todos nós. Não para uma classe especial de crentes, é para todos os crentes. Todos nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus, a vida de Jesus. Então aqui o Senhor Jesus, no versículo 17, ele ora então, santifica-os. Como que dizendo, ao invés de haver mundo no coração da igreja, que haja a Cristo, que haja o padrão de Cristo, que haja o caráter de Cristo, que haja a vontade de Cristo, que haja a presença de Cristo. Então perceba que ele fez um contraponto aqui. Que Jesus se preocupou com isso, meu irmão, porque não tem como nós ficarmos no meio termo. Ou vai ter coisas do mundo em mim, ou vai ter Cristo. Não tem como ficar no meio do caminho, não tem como ficar no meio do muro. Se eu não deixar que Cristo preencha a minha vida e me encha da sua presença, se eu não deixar que Cristo transforme a minha vida, transforme o meu caráter, a semelhança dele, o mundo vai transformar, meu irmão, você querendo ou não. O mundo vai transformar. Porque só a presença de Cristo consegue impedir que o mundo domine nossos corações. Você gosta de escrever alguma coisa, escreva isso na sua Bíblia. Só a presença de Cristo vai impedir que o mundo transforme e domine o nosso coração. Então Jesus ensinou aqui, pediu ao Pai, santifica-os, como que dizendo, transforma-os, ó Pai. Que eles sejam parecidos comigo, que eles sejam parecidos com o meu caráter, que o mundo não os influencie, mas que eles sejam influenciados pelo céu. Foi isso que Jesus pediu aqui. Será que nós temos tido esse cuidado conosco? Será que nós temos tido esse cuidado de orar isso por nós? De viver isso na nossa vida, de orar isso por outras pessoas? Versículo prosseguindo, segunda coisa que Jesus orou. Tem que ser rápido aqui nessa noite. Ele orou, guarda-os do mal, versículo 15. Ele pediu que Deus guardasse os discípulos do mal. Esse mal aqui não quer dizer só mal no sentido de coisas ruins acontecerem, mas esse mal aqui também tem um sentido de guardar do maligno, ou seja, de guardar de Satanás. Eu e você, a igreja, tem um adversário, queridos. Não adianta a gente pensar que não, é uma realidade espiritual. Satanás não é uma invencionice. Satanás não é simplesmente um personagem histórico das histórias da Bíblia. Satanás não é simplesmente alguém que foi inventado, não. Ele é real, ele é verdadeiro. E ele combate contra a igreja, ele luta contra nós. Jesus então aqui pediu, guarda-os do mal.
Não deixe que o mal influencie a vida deles. Não deixe que o mal tome a vida deles. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque eu sei que estou falando com muitas pessoas aqui que são crentes. Talvez alguém não seja, não tenho certeza, mas alguém está nos assistindo pela internet, pode não ser crente também, mas eu sei que muitos que estão me ouvindo são cristãos. Ah, pastor, eu posso ser possesso por um demônio? É disso que você está falando? Guardar do mal, querido, não está ligado só a você não ser possesso por demônios. Mas existe hoje o adversário usando uma das suas principais armas contra a igreja, que é o engano. Quantas pessoas hoje estão achando que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Satanás enganadas? Às vezes há até uma sinceridade no coração delas em estar lhe servindo, mas estão servindo a demônios. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer na sua carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz que nos últimos dias surgirão doutrinas e ensinos enganadores e doutrinas de demônios. E as pessoas seguirão aquilo ali, achando que estão servindo a Deus. Buscarão mestres conforme a sua própria cobiça e vontade. E o apóstolo Paulo vai ainda mais fundo e diz que eles sentirão comichão, coceira, dependendo da versão que você usar, sentirão coceira nos ouvidos por ouvirem a sã doutrina. Pessoas que são influenciadas por Satanás nesse tempo que nós vivemos hoje, que não aguentam nem ouvir a verdadeira palavra de Deus, não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem mais ouvir uma verdadeira palavra. Quando ela ouve uma palavra, ela se incomoda, ela não aceita, ela diz que não é bem assim. Jesus se preocupou com isso com relação à igreja, que a igreja fosse livre do mal, não só livre das oposições, não só livre de toda a investida do maligno, mas também livre de todo engano e influência que o maligno pudesse trazer sobre a vida deles, sobre a nossa vida. Então, desperta aí agora. Será que eu tenho tido essa atenção na minha vida? Será que eu tenho combatido as ações malignas contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja? Será que eu tenho buscado andar na presença de Deus sem viver influenciado pelas ideias demoníacas? Jesus combateu isso, se preocupou com isso, queridos. Terceira coisa que Jesus se preocupou, ele se preocupou com a unidade da igreja. Se você reparar, eu não vou ler de novo, mas no versículo 11 que nós já lemos, no versículo 21, eu quero ler só com você junto o versículo 22. O versículo 22 ele diz assim: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Jesus orou e pediu 3 vezes para que a igreja fosse unida, para que a igreja vivesse em unidade. Será que isso era importante para Cristo? Era ou não era importante? Preste atenção no que eu vou te dizer. Para um judeu, querido, um judeu, normalmente, quando ele vai orar, ele não repete a oração. Ele é diferente do brasileiro. A gente vai orar, a gente pede: ah, Senhor, me dá uma casa, porque minha casa está muito ruim, eu preciso de uma casa. Aí você continua, na mesma oração, você vai continuar: ah, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha igreja. Mas lembrando: Senhor, me dá uma casa, porque eu preciso de uma casa. Ah, Senhor, abençoa o Brasil. Daqui a pouco você de novo: ah, Senhor, me dá uma casa, porque eu preciso de uma casa. Nós, brasileiros, oramos assim. Os judeus não oram assim. Eles pedem uma vez só: Senhor, me dá uma casa. E depois ele continua a oração: abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa o meu país, abençoa... Ele não volta àquele pedido inicial. Para Jesus ter orado 3 vezes por uma situação, era importante ou não era? Posso ouvir um sim mais forte? Era importante ou não era? Era importante, queridos. E você pode perceber, especialmente na nossa geração de hoje, o quanto o diabo tem combatido a unidade da igreja. O quanto ele tem usado situações, artimanhas e circunstâncias para nos dividir. Nessa questão política que vivemos hoje: ah, você é de direita, você é de esquerda. Qual é o principal objetivo do diabo? Divisão. Hoje nós enfrentamos a questão racial, como muitos: ah, você é branco ou você é preto. Qual é a questão aí, querido? Divisão.
O crescimento aí do feminismo, qual é a questão aí? Você é machista ou você é feminista? Divisão. E esses assuntos adentram a igreja e têm dividido e nos afastado uns dos outros. Quando na realidade, em Cristo, somos todos um. Independente da sua cor, independente da sua nacionalidade, independente da sua condição social, independente da sua condição financeira, independente da sua condição sexual, se você é homem, se você é mulher, em Cristo Jesus, essas barreiras cairão por terra e todos nós somos filhos de Deus, unidos em amor para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém, posso ouvir um aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Precisamos estar unidos, queridos. A minha fé em Jesus está acima de qualquer outra coisa. Pastor, eu sou da aula da política da esquerda, amém, meu irmão, você quer ser esquerdista, amém. Mas esquerdista, uma das filosofias deles é que eles são a favor do aborto. O que é que vai prevalecer? A minha filosofia política ou a minha fé em Jesus? O que deve prevalecer? A minha fé em Jesus. Você pode até ser esquerdista, mas você não pode ser a favor do aborto, porque Jesus não é a favor do aborto. Pastor, eu quero seguir as ideias feministas. Meu irmão, você tem todo o direito de seguir as suas ideias feministas. Você tem o direito de lutar por condições melhores de emprego para as mulheres. Você tem o direito de lutar por condições de salários equiparados. Maravilha! Mas dentro da família, a mulher tem que ser submissa ao marido. Eu não posso lutar contra isso, queridos. Porque isso é bíblico. Claro, submissão não é escravidão, submissão não é domínio, mas é um conceito bíblico, uma doutrina bíblica da qual nós não podemos fugir. Isso não pode ser algo que nos divida, que nos afaste uns dos outros, mas temos que estar juntos, lutando pela causa do Evangelho. Se eu luto mais pela causa do feminismo do que pela causa do Evangelho, eu estou fora do plano e do propósito de Deus. Jesus nos chamou para lutar pela causa do Evangelho. Jesus nos chamou para colocarmos e defendermos a causa do Evangelho. Porque a causa do Evangelho une a todos nós. Mas se a gente começar a discutir filosofias e ideias, vamos dividir, porque cada um pensa diferente. Jesus parece que sabia, ou quer dizer, ele sabia, porque ele era Deus, onisciente. Eu acho que Jesus estava lá, orando aqui, pedindo unidade e olhando para a igreja de Nova Vida do Catete do século 21, pensando, que aquela igreja esteja unida, que aquela igreja esteja numa só visão, que aquela igreja não esteja dividida por questões políticas, que nada os divida, que nada os afaste, mas que eles estejam unidos em Cristo e no amor de Cristo, pela causa do Evangelho, para continuarem servindo ao Deus vivo e todo-poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, vamos lutar pela unidade da igreja. Vamos lutar pela unidade do ministério que você participa. Não vamos deixar que coisas pequenas nos afastem. Ou talvez até não vamos deixar que nem as coisas grandes nos afastem. Porque o Evangelho é maior. Diga amém. Diga graças a Deus. Não tem causa maior ou mais importante do que o Evangelho de Jesus. Ainda que sejam causas grandes, que elas não sejam capazes de nos dividir, que elas não sejam capazes de nos afastar uns aos outros. Como diz a palavra de Deus, que o amor é o vínculo da perfeição, então que o amor seja o imã que nos atraia sempre uns aos outros, apesar de todo o intento do mundo, de Satanás, de nos dividir, de nos separar, que o intento de Cristo, de nos manter unidos, prevaleça nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos estar unidos, queridos. Vamos estar numa mesma visão. Que nesse ano de 2022 nós possamos estar ainda mais unidos, buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Uma outra coisa que nesse texto fala, e que também Jesus dá uma grande importância, eu vou ler com você o último versículo, versículo 26, que ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus deu uma grande importância à presença de Deus nas nossas vidas. Se você olhar, ele pediu isso no versículo 21, no 23, no 24, no 26. Ele repetiu várias vezes, 4 vezes aqui listadas, que a minha presença esteja neles, que eu esteja entre eles, que nós estejamos juntos. E é isso que é algo que nós não podemos desvalorizar. O Salmo 51, o texto que todos nós conhecemos, que ele cita lá no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Mas no versículo 11 ele diz, não me tires da tua presença. Não me lances fora da tua presença. E não me retires o teu espírito. Perceba como Davi valorizou a presença de Deus apesar dos seus pecados. Meu irmão, a igreja depende da presença de Deus. Não é que precisa só não, mas nós dependemos da presença de Deus para tudo. Se Jesus não estiver presente aqui nessa noite, essa reunião não faz mais nenhum sentido. Vamos apagar as luzes e vamos embora. Porque essa reunião só faz sentido se Ele estiver presente. A presença de Deus é importantíssima para que nós possamos vencer o mundo, vencer a Satanás, vencer as coisas que tentam nos desunir. Nessa noite, meu irmão, vamos valorizar a presença de Deus. Davi foi um homem, querido, que quando foi colocado no reino, uma das primeiras atitudes que ele teve foi, vamos trazer a arca de Deus de volta. A arca havia se perdido, Saul não havia dado nenhuma importância para a arca, mas uma das primeiras coisas que Davi fez foi, vamos trazer a arca de Deus de volta. A arca representava a presença de Deus, e Davi falou, eu quero reinar, eu quero governar, é promessa de Deus se cumprindo na minha vida, Deus está tomando posse do reino, mas eu quero reinar com a presença de Deus, eu quero a presença de Deus no meu reino, eu quero a presença de Deus na minha casa, eu quero Deus comigo. Jesus orou isso, intercedeu nisso acerca dos seus discípulos. A minha presença esteja neles. A minha presença esteja com eles. Eu não vim na cruz do Calvário só para salvar a humanidade, mas eu vim na cruz do Calvário também para que eu possa estar presente na vida deles em todo o tempo. Jesus não morreu só para nos salvar não, meu irmão. Ele morreu para que Ele pudesse habitar conosco, estar conosco. Ele se preocupou com isso com relação à igreja, se preocupa com isso com relação à sua vida, no meio dos desafios, das lutas, das oposições que cada um de nós vive. Jesus está dizendo, eu estou com você, meu filho, eu estou com você, minha filha, eu estou no meio disso tudo, eu estou presente, eu estou contigo. Amém, meu irmão? E ele expande essa questão da presença com o versículo 24, quando ele diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está aqui orando acerca da glória que ele iria entrar. Ele sofreu o Calvário, a morte, mas seria exaltado. Então, quando ele pede que aqueles que Deus deu a ele estivessem com ele, está apontando também não só para a presença de Deus no tempo presente, mas está falando de nós estarmos com ele no porvir na eternidade, onde nós passaremos a eternidade toda juntos com ele, adorando e bendizendo na beleza da sua santidade. Jesus estava preocupado com essa comunhão, queridos. Jesus estava preocupado em estar presente. Jesus estava preocupado em Ele estar conosco e nós estarmos com Ele. Será que a nossa igreja, será que nós hoje valorizamos a presença de Deus? Será que nós hoje estamos dando a mesma atenção que Cristo deu com relação ao seu povo, com relação à sua igreja? Para a gente terminar, o tempo urge. Eu não li, mas Mateus capítulo 26, todos nós conhecemos o texto, em que o Senhor Jesus, lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani,
ele ora, intercede ao Pai por 3 vezes também, pedindo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus orou e intercedeu, pedindo que a vontade de Deus seja feita. Precisamos aprender, queridos. E ele fez isso por 3 vezes, também denotando importância. Precisamos aprender a colocar a vontade de Deus acima de tudo. Jesus nos ensinou com a sua vida de oração a rejeitarmos o mundo, rejeitarmos o mal. Ele orou isso por nós. Buscarmos a unidade da igreja, a nós valorizarmos a presença dele em nós, conosco, valorizarmos a presença dele, que nós estaremos junto com ele na eternidade. Mas ele também nos ensinou a valorizar a vontade de Deus para cada um de nós. Nem sempre a vontade de Deus para nós, num princípio, ela é agradável, como foi no caso de Jesus, como a própria Bíblia usa a comparação de uma mulher que está grávida. Nem sempre a hora do parto é agradável para a mulher. Mas a Bíblia nos diz que a mulher, depois que o filho nasce, ela fica feliz e nem se lembra mais das dores que passou. A Bíblia nos diz, em Isaías 53, que Jesus olhou para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Que nós também possamos, querido, no meio das aflições que nós enfrentamos, escolhermos a vontade de Deus, ainda que num primeiro momento seja aflição, porque nós temos a certeza que aquilo que Deus tem para nós, a sua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Como o pastor Roberto tem falado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Talvez hoje, aquilo que eu possa estar vivendo que seja a vontade de Deus, pode ser algo aflitivo, pode ser algo difícil, até doloroso, mas eu preciso crer que isso ainda vai se tornar um bem, e isso ainda vai ser algo motivo de prazer, isso ainda vai ser motivo de alegria, de festa, de exaltação, de reconhecer a graça, a misericórdia, o perdão, a bênção, a vitória que Deus tem para nós. Então, nessa noite, meu irmão, vamos escolher a vontade de Deus. Nessa noite, vamos escolher aquilo que Deus tem para nós, porque o que Ele tem para nós é o melhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor?